Olá, conselheiros. Me chamo Moisés Campos. Dentro desse programa de capacitação do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, eu vos trago aqui a disciplina Ética e Legislação. A unidade 1 traz como título a ética e a integridade, conteúdo que quero trabalhar com vocês neste momento. Para isso é necessário fazermos uma rápida apanhada da história. Se nós voltarmos às décadas de 60 e 70, no Brasil, o discurso político, que enfatizava a moral, os bons costumes, vinham associado às ideias conservadoras. Era necessário manter aquilo que havia funcionado até aquele momento para se preservar a ética e a moral. Assim entendia-se dentro dessa percepção conservadora. Porém, se opondo a esse discurso, nós tínhamos as ideias progressistas, que buscavam mudança social e tendiam, consequentemente, a entender esse moralismo como algo antiquado e até como uma forma de controle ideológico da contestação, ou seja, uma forma de se opor à contestação e, consequentemente, à mudança, à evolução. E isso causou uma polarização, deixando pouco espaço para discutir a ética, a importância da ética dentro da dimensão da existência humana. O tempo passou e instituições que antes eram criticadas por seu conservadorismo, pela defesa do moralismo rígido, acabaram por absorver parte das práticas e dos significados da crítica social daquele período e acabaram se adaptando à nova realidade. O pensamento progressista não morreu, muito pelo contrário, ele tomou grandes proporções e permitiu que as instituições evoluíssem nesse sentido. As sociedades contemporâneas têm demonstrado uma inédita abertura para refletir seriamente sobre esses pressupostos éticos da ação humana, problematizando dessa maneira seus costumes, as regras formais e as práticas informais. Então, aquela ideia de que sempre foi assim, que deveria ser feito assim para sempre, caiu por terra e buscou-se, a partir daí, entender a ética sob o ponto de vista da razão, sob o ponto de vista, inclusive, adaptando a questão moral, a questão ética aos tempos, e não preso como uma âncora simplesmente ao passado. E nós estamos vendo ultimamente a opinião pública, a imprensa, que constantemente trazem questionamento, sobretudo a partir dos escândalos na administração do Estado, seja pelos representantes eleitos ou pelos servidores de carreira, que se conduzem segundo normas e valores que de fato façam justiça ao conceito de um serviço público. Eu trago aqui então, portanto, essa discussão para dentro do serviço público, uma vez que os servidores, sejam do ponto de vista dos mandatários, seja do ponto de vista aqueles que assumem funções públicas através de concurso, ou até mesmo comitês de controle, que de uma certa forma também servem ao público, precisam, portanto, se pautar por condutas éticas, uma vez que há uma vigilância cada vez maior por parte da sociedade, por parte da imprensa. E aí eu quero trazer agora uma discussão sobre os diferentes sentidos de ética. Se eu perguntar, muito provavelmente, cada um de vocês teria um conceito do que é ética. Mas eu trago aqui 3 sentidos diferentes de ética. O primeiro sentido é aquele que fala que é um conjunto de normas e valores, de uma tradição social. Ética vem do grego ethos, tem 2 significados diferentes. Tanto significa casa ou morada, como também significa hábito ou comportamento que resulta de repetição constante. De qualquer forma, se eu me voltar para o primeiro significado, que é casa ou morada, ou para o segundo, que é comportamento
que resulta numa repetição constante, vejam aí que há uma estabilidade, vejam aí que há um ponto fixo. Então, esse primeiro sentido traz o quê? O sentido de costumes, da forma como sempre foi feito, da forma que é passada de geração para geração. Esse é o primeiro sentido da ética, né? O segundo sentido, né, a ética como área de estudo, considerada como ação, né, conduzida por normas e valores sociais, né, a ética se mostra algo próprio de todo ser humano. Consequentemente, não existe uma sociedade humana sem uma ética. Se é assim, ela passa então a ser, inclusive, braço, né, campo de estudo da própria filosofia. E aí surge daí um problema, quando se percebe que há diferentes valores e normas derivadas de diferentes tradições. Como saber qual o modo certo de agir se há tantas tradições diferentes? É mais ou menos uma crítica ao primeiro sentido. O primeiro sentido considera a moral baseada nos costumes, baseada na tradição. Esse segundo sentido coloca então um questionamento. E se há costumes em povos muito diferentes, se tradições às vezes até são opostas em determinado local, algo que é permitido, algo que é aceito em uma outra sociedade é censurado? Isso criaria um problema. E então, por isso, vem um segundo sentido, que dá um tom mais científico, mais filosófico à questão, para tentar chegar então ao que é de fato a ética. Diria até que esse segundo sentido traz a ética com E maiúsculo, ou seja, uma área de estudo dentro da filosofia. E aí suscita um debate a partir desse segundo sentido, que é o relativismo ético. Vamos contar um pouco da história, né? Apesar de parecer muito razoável, verdadeiro, né, a possibilidade de um relativismo ético, tendo em vista as tradições, tendo em vista os costumes diferentes, e até colocado muitas vezes que se deve respeitar os costumes e as tradições, né? Mas muitas vezes esses costumes, essas tradições podem ser até uma tradição, ser aceito dentro daquela sociedade, mas universalmente é tratado como algo antiético. Então, esse segundo sentido traz essa ideia de que a ética ela não deveria se limitar a uma tradição, um costume, a um agir em determinada região, determinada localidade, determinado povo, mas seria algo universal, porque deflui da razão, deflui da própria forma humana de existir, que independeria, portanto, de tradições, seria atemporal, não estaria limitada a territórios, né? Então, esse relativismo ético que é colocado aqui, né, pode se tornar algo muito problemático, porque o próprio relativismo, ou seja, as pessoas podem fazer algo e isso seria considerado ético desde que estivesse de acordo com a sua tradição ou de acordo com o que elas pensam. Se fosse permitido, então, se eu entender que o relativismo ético é um caminho válido, eu chegaria à conclusão de que cada um construiria a sua ética e no final não existiria ética, porque parece que sempre a ética tende para algo coletivo, algo geral, algo que põe, né, os homens, de uma certa forma, em harmonia, em um estado de paz. Porque se não for assim, que ética é essa que levaria os homens ao conflito constante? Porque cada um construiria a sua ideia de ética. E para ele seria correto, para o outro poderia não ser correto. Isso criaria uma série de problemas e, de fato, demoliria a ética, né? Ou seja, a morada humana, o ethos, né, ficaria totalmente confuso, ou pior ainda, acabaria prevalecendo o uso da força física, como no mundo natural. Então, era como se os homens se tornassem animais, assim como os animais não têm ética, os animais têm instintos, né? Eles vivem sob a lógica da sobrevivência e usam a força física, por isso há uma pirâmide, né? Uma cadeia alimentar, que os que estão no topo são os mais fortes, são os mais ágeis, são os mais capazes de sobreviver.
essa lógica animal, selvagem, não deveria existir dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma sociedade organizada. Mas essa sociedade deveria, né, para se tornar uma sociedade equilibrada, harmônica e até próspera, né, ela deveria se guiar, se pautar por uma ética muito bem desenhada, né? Bem, a ética como área de estudo surge, né, na Grécia Antiga, né, com Sócrates, né, o discípulo mais famoso de Platão. Bem, daí a gente passa a estudar, né, 3 abordagens de ética normativa. Então, citarei aqui 3 autores do campo da ética e como cada um traz uma ideia sobre a ética normativa. Então, primeiramente, o Aristóteles e a ética, né, como própria da natureza humana. Como já mencionei, discípulo de Platão, né, para ele o ser humano é, por natureza, um animal político, ou seja, ele, na sua essência, na sua natureza, ele só se torna um indivíduo completo quando ele vive em sociedade. A ação racional se distingue da guiada por instintos porque é livre, né? Assim ele entende. E a melhor opção será aquela que melhor conduzir à realização do bem. Então ele coloca como parâmetro para determinar o que é ético e o que não é ético a realização do bem. Claro, ele reconsidera que a fama, as riquezas, as alegrias são formas de bens, né? Contudo, ele diz que esses bens são secundários, que há um bem supremo e que esses estariam subordinados. A esse bem supremo ele chama de sabedoria, né? Então, os homens deveriam, na visão de Aristóteles, buscar como prioridade de suas vidas a sabedoria, ou a virtude, como ele usou essa palavra naquela época, a virtu, ou seja, a virtude. E os outros bens ficariam numa segunda instância, viriam até como consequência, né? Para Aristóteles, né, o que realmente realiza, né, o homem e o faz feliz é a posse ativa de uma sabedoria prática, uma sabedoria que o vai conduzir a sua vida, inclusive na administração dos outros bens, como por exemplo a riqueza, como por exemplo a alegria e a fama, né? A pessoa de discernimento é aquela que mostra na prática uma forma sábia de viver, daí, ou seja, uma pessoa virtuosa, né? Então a pessoa mais feliz, mais realizada é a pessoa mais virtuosa e não a rica, né? Mas a mais alegre ou a mais famosa. E ele coloca também, ele faz umas ponderações. Qual seria, portanto, o modo certo de agir pautado na virtude e na sabedoria, né? Para ele é sempre aquela ação que evita os extremos. Ou seja, quando se trata de coragem, nem ser um covarde, mas também não ser um corajoso a ponto de colocar a vida em risco por nada dele ou do outro. Ou seja, é o temperado, é aquele que está no meio, né? Se tiver a riqueza, que nem de um lado viva para acumular, também que não esteja na outra ponta, ou seja, que esbanje toda a sua riqueza, mas que tenha ponderação. Essa é a visão de Aristóteles. Bom, uma segunda abordagem ética normativa é a de Kant, né? Para ele, né, o bem como decorrente da intenção que move a conduta. Então, diferente de Aristóteles, o Kant ele concorda em muitas coisas com os gregos, mas tem alguns elementos que diferenciam o pensamento dele sobre ética do pensamento dos gregos. Então, o Kant é o filósofo, né, de língua alemã, viveu no século XIII. O Aristóteles viveu muitos séculos antes, 4 séculos antes de Cristo. E o Kant ele diz que uma ação só é eticamente correta, né, se for movida exclusivamente por uma boa intenção. Então, Kant entende que uma ação ela é legitimada como uma ação ética dependendo da intenção do homem. Agir bem é agir com base
no dever. Então ele fala de uma intenção, mas não é uma intenção baseada em desejos, porque ele reconhece que desejos, até os animais têm, que o desejo, na verdade, até aprisiona o homem. O homem que é guiado pelos seus desejos, para Kant, ele é um escravo dos seus desejos. Mas ele contrapõe os desejos, ele contrapõe com a vontade. Para ele, a vontade se diferencia dos desejos porque a vontade deve ser baseada no dever. Né? Agir com base no dever é a única maneira de agir livremente, o que parece até contraditório, mas para o Kant faz muito sentido. Né? A vontade, não, como falei, não deve ser confundida com o desejo, porque o desejo é meramente um impulso natural. Né? Por outro lado, a vontade é uma capacidade, né, de agir segundo a razão consciente. Então, a razão estaria governando a vontade. Então, para o Kant, vem a razão que vai gerir, né, que vai gerar, melhor dizendo, a vontade, e essa vontade racionalmente construída é que vai ditar um comportamento aprovado sob o ponto de vista da ética. Né? Ele diz o seguinte: para se avaliar uma boa ação, se uma ação é moralmente correta, né? Ele propunha que se avaliasse o quanto ela poderia ser universalizada, ou seja, o agente deve imaginar se a sua ação seria boa para todos que a praticassem. É algo que a gente pensa também hoje. A gente sempre deve pensar: bom, se eu fizer isso, mas se todos fizessem o que eu vou fazer, quais seriam as consequências? Por exemplo, se eu roubar, e se eu imaginar que todos poderiam também roubar, ou seja, ninguém conseguiria ter paz, todo mundo estaria roubando um do outro. Se eu imaginar que eu posso mentir, mas qual seria a consequência de todos também poderem mentir, né? Todos mentirem? Ninguém confiaria mais em ninguém, seria um caos também. Então, é uma boa forma de determinar, né, se algo é ético ou não. É pensar, se eu fizer, mas se outras pessoas também, se todos fizerem o que eu desejo fazer, quais seriam as consequências para a coletividade? Bom, uma terceira abordagem da ética normativa, né, é a do Stuart Mill, que diz que o bem, né, é decorrente das consequências da ação. Se o Immanuel Kant fala das intenções, ou seja, algo que vem antes, que gera a ação, né, o Stuart Mill já diz o contrário, que eu devo avaliar se algo é ético ou não pelas consequências da ação. O Stuart Mill é um filósofo inglês do século XIX, já é bem mais recente em relação aos demais, e ele foi considerado o pensador mais importante, né, de uma abordagem ética chamada de utilitarismo. Para o utilitarismo, né, o bem de uma ação depende não tanto da intenção, como, por exemplo, pensava o Immanuel Kant, mas das consequências que ela tem. Uma conduta só pode ser avaliada como boa se for útil, no sentido de fazer bem ao maior número possível de pessoas e mal ao menor número possível. Então, o Stuart Mill entende que as ações produzem o bem e o mal, mas que uma ação ética é aquela que produz o maior bem possível para a maior quantidade de pessoas possível. E que, por outro lado, caso produza algum mal, produza o mal na menor proporção possível para o menor número de pessoas possível. Essa é a visão do Stuart Mill, que, como já mencionei, é um utilitarista. Ele pensa na utilidade das ações. Por exemplo, ele diz que beneficiar alguém, né, para o utilitarismo, quer dizer aumentar a quantidade de prazer e diminuir a quantidade de dor que essa pessoa sente. Prejudicar é o contrário, né? Diminuir o prazer e aumentar a dor. Então, eu tenho aqui beneficiar e prejudicar sobre esses dois conceitos que o Stuart Mill considera. E que, portanto, né, a ética, na visão do Stuart Mill, estaria no campo das beneficências e não dos atos
que prejudicam as pessoas. E ele coloca algo interessante, ele diz que nenhum indivíduo, né, pode ser feliz se a coletividade da qual ele faz parte é infeliz. Ou seja, o bem comum é condição para a plenitude do bem individual. Então já parte do princípio de que quanto mais essa felicidade, esse bem-estar, né, estiver distribuído, melhor será para o indivíduo. Seria impossível na visão dele, e faz muito sentido, né, que dentro de uma comunidade apenas uma pessoa pudesse ser feliz, sendo que as outras não compartilhariam da mesma felicidade. Bem, os dois primeiros sentidos que mencionei, né, o primeiro sentido é o sentido baseado nas tradições, o sentido baseado nos costumes, e aí acaba gerando relativismo, como é uma crítica trazida pelo segundo sentido. Por sua vez, o segundo sentido coloca, né, a ética como o braço da filosofia, como algo decorrente da razão. Mas o terceiro sentido, né, traz a conduta racionalmente justificável. No segundo sentido, nós falamos das três visões, do Aristóteles, tendo a sabedoria, a virtude como parâmetro, ou seja, o objetivo. Nós falamos do Immanuel Kant, que coloca a intenção como o parâmetro para determinar se uma ação é boa do ponto de vista ético ou não. E por fim falamos do Stuart Mill, que coloca o utilitarismo, ou seja, a utilidade, os benefícios gerados pela ação como parâmetro para determinar se uma ação é ética ou não. Eu trago agora o último sentido, o terceiro sentido, que é essa conduta racionalmente justificável, que diz o seguinte: mesmo que uma conduta seja habitual e frequentemente praticada numa sociedade, é o caso do primeiro sentido, ainda assim pode dizer que ela é antiética, né? Por exemplo, furar fila, né? Empregar parentes em funções públicas, sem concurso, por exemplo, podem ser condutas muito comuns no grupo social. Em determinado lugar pode ser aceito, mas nem por isso as consideramos eticamente corretas. Alegar que todo mundo faz assim não significa que esteja correto eticamente, né? A expressão explica, mas não justifica nos ajuda a elucidar um pouco mais desse terceiro sentido da ética, né? Então, por exemplo, o próprio crime, né? Eu posso ter toda uma explicação a partir da sociologia, a partir das condições de vida que as pessoas levam, a exposição desde a infância à violência. Então eu posso explicar, mas jamais, né, em qualquer que seja o tempo ou a sociedade, será justificável do ponto de vista ético um comportamento criminoso. E aí, até para alinhar os nossos entendimentos, essas palavras muitas vezes são usadas de forma intercambiada, né, a moral e a ética como se fossem a mesma coisa, mas para quem estuda profundamente o tema, né, faz uma separação, né? Os filósofos assim definem a moral, né, estaria ligada ao primeiro sentido da ética que eu mencionei logo no início, né, como uma conduta baseada em normas e valores estabelecidos. Portanto, a moral ela muda com o tempo e muda com a tradição, muda com os costumes dos povos. A moral, então, portanto, ela flutua de acordo com o tempo e com o lugar. Por outro lado, a ética, né, é aquela conduta justificável racionalmente. E a razão humana, ela independe do tempo e independe do lugar. A razão deve ser uma busca, né, em que, independente de qual local e o tempo, se deve chegar ao mesmo denominador. Então, a ética estaria ligada a essa busca, né, a racionalidade, né, a justificação racional. Então, o segundo sentido de ética, né, que é uma área de estudo da filosofia, fica então denominado de ética, como já tinha mencionado, com E maiúsculo, tal como se escreve o nome de uma área de conhecimento, né, em português. E podemos chamar também de uma filosofia moral. Então são esses principais
conceitos, né, essas principais definições que eu trago a vocês, para nós refletirmos sobre a importância da ética. Teremos material disponível na plataforma para que vocês possam aprofundar as leituras e os estudos com indicação bibliográfica para aperfeiçoar o conhecimento sobre a ética e a moral. Obrigado.